do Senhor Jesus, eu gostaria de apresentar um breve estudo sobre o céu, o inferno e o purgatório dentro da visão bíblica. Começaremos dizendo que a palavra céu ou céus é usada nas Escrituras de duas formas distintas. No sentido geral, céu ou céus é utilizado para diferenciar aquilo que é diferente da terra. Quando empregada, usada junto com a palavra terra, normalmente abrange todo o universo de Deus. Em um sentido mais limitado, a palavra céu é empregada para descrever a atmosfera que envolve a terra. Assim lemos sobre o orvalho do céu em Daniel 4, as nuvens do céu em Daniel 7 e a chuva vindo do céu em Tiago 5. Nesse sentido, com frequência, essa palavra compreende mais do que a atmosfera terrestre. Ela é usada também para abranger tudo o que é visível na expansão do universo acima do homem. Antes da era cristã, os judeus dividiam o céu em 7 tipos. Assim vemos o apóstolo Paulo dizendo em 2 Coríntios 12, 2, que foi arrebatado até o 3º céu. Na Escritura fica bem explícito que o apóstolo está falando do céu, que é o lugar de moradia de Deus. E o fato dele usar a expressão 3º céu significa que ele estava falando ou do céu no seu caráter mais exaltado, ou do céu que é alcançado pelas almas depois de passarem pelas duas regiões inferiores da atmosfera e do espaço que contém as estrelas. Quando falamos do céu como sendo a moradia de Deus, ou o lugar de onde sua presença se manifesta, não transgredimos a doutrina de sua divina onipresença. Embora o Senhor fale em vir dos céus ou ir aos céus, ele é infinito e se manifesta onde já está. É importante dizer que algumas coisas que sabemos a respeito do céu estão reveladas nas Sagradas Escrituras. Por exemplo, não será possível casar-se, nem ser dado em casamento, conforme Lucas 20, 34. Não haverá choro, morte, sofrimento, dor, mentiras, maldição. Também não haverá noite e não haverá necessidade de luz, porque o próprio Deus será a luz do céu, conforme Apocalipse 21, 4 e 22, 3. O céu da Bíblia é bem diferente daquilo do que alguns imaginam ou sonham. Ele é um lugar de amor altruísta, de santidade, e por esse motivo ele difere da opinião popular e da versão de religiões pagãs, no sentido de que a versão bíblica do céu não apela para os desejos mundanos e egoístas do ser humano. Sobre o inferno, ele também é conhecido como Hades. O termo Hades, no grego, transmite a mesma ideia que a palavra hebraica Sheol, ou o invisível, mundo dos espíritos. Ela está em conformidade com a doutrina de um estado futuro, que é assinalada por menos clareza no Antigo Testamento, onde o Sheol é indefinido e diz respeito aos ímpios, enquanto no Novo Testamento o Hades aparece dividido em paraíso e Geena. Hades significa às vezes o mundo invisível em geral, e às vezes uma de suas divisões. Embora não seja mencionado no Antigo Testamento, as duas divisões podem ser identificadas pela diferença do destino dos justos e dos ímpios. Segundo as concordâncias bíblicas, o termo Hades ocorre
12 vezes no Novo Testamento. Às vezes, traduzido por morte ou inferno. Eu vou ler aqui a passagem que podemos ver como Hades aparece, está em Mateus 11, 23, 16, 18, Lucas 10, 15, 16, 23, Atos 2, 27, o 31, 1 Coríntios 15, 55, Apocalipse 1, 18, 6, 8, 20, 13 e 14. O termo Sheol é traduzida por inferno em Deuteronômio 32, 22, além de outras 34 ocorrências com sepultura ou inferno. Contudo, Sheol significa o lugar para onde vão as almas dos mortos, sem distinção de bons ou maus, conforme o Salmo 16, versículo 10. O nome inferno aparece em 10 lugares, como uma tradução do grego Hades. Lembrando que Hades geralmente corresponde a Sheol. O rico avarento, Lucas 16, 23, estava no Hades, onde também esteve Jesus, Atos 2, 27. Chamo a atenção para o texto de Lucas 16, 23 e 26, onde parece haver uma separação dos bons e dos maus. Bom, o termo inferno aparece 12 vezes como Geena, composto de duas palavras hebraicas, Rimon, ou Vale de Rimon, que é um lugar perto de Jerusalém, onde crianças eram sacrificadas no fogo ao deus Moloque, ídolo dos amonitas, conforme 2 Crônicas, capítulo 33, versículo de número 6. De todas as doutrinas do cristianismo, a do inferno é provavelmente a mais difícil de defender e a mais incômoda de se crer. Devemos saber mais sobre o céu do que o inferno, pois estamos destinados a ir para o céu. Isso me fez lembrar de alguns questionamentos. Por que a doutrina do inferno é tão importante? O que aconteceria se deixássemos essa doutrina de lado? Qual é a diferença entre um mundo em que existe apenas o céu e não o inferno? A não crença no inferno gera consequências que destroem a fé cristã, ou seja, crer na não existência do inferno é o mesmo que afirmar que a Bíblia, a Igreja e seus profetas mentiram. E se a Bíblia mentiu sobre isso, também isso quer dizer que é afirmar que ela também tenha mentido sobre outras coisas. Se a Bíblia e a Igreja não mentiu sobre o que Jesus disse sobre o inferno, então, de certa forma, estaríamos afirmando que Jesus mentiu sobre isso, pois Jesus enfatizou sobre o inferno mais do que qualquer outra pessoa na Bíblia. Se deixássemos de lado a doutrina do inferno, apenas por ela nos parecer correta, essa atitude implicaria o princípio de que podemos mudar qualquer doutrina que também não aceitamos como correta. Assim, qualquer doutrina seria negociável e o cristianismo se tornaria uma ideologia humana e não uma revelação divina. Outra implicação na descrença do inferno é que as escolhas da vida não fariam mais diferença para a vida futura. Removendo o inferno, o céu se tornaria acessível a todos, acrescentando ainda
que se não existisse um inferno do qual podemos ser salvos, então Jesus não seria o nosso Salvador. Seria apenas um mestre, um profeta, ou um guru, ou um modelo de ser humano para nos espelharmos. Assim, como se não existisse o fogo, o corpo de bombeiro ele seria inútil contra o combate ao incêndio. E da mesma forma, se não existisse o inferno, haveria indiferença religiosa. Se a fé em Jesus Cristo como Filho do Deus vivo, nosso mediador, advogado e salvador não fosse necessária, estaríamos carregando uma grande culpa por ter enviado missionários para pregar a palavra de Deus, e seríamos indesculpáveis aos olhos de Deus por aqueles que morreram em nome de Jesus. Se não existisse razão para crermos na doutrina do inferno, também não haveria razão para crermos na doutrina de que Deus é amor, conforme 1 João 4,8. E nós conhecemos e cremos no amor de Deus, no amor que Deus nos tem dado. Deus é amor, e quem está em amor está em Deus, e Deus nele. Isso está escrito em 1 João capítulo 4, versículo 16. Sabemos que Deus é amor, não pela observação da natureza, como alguns afirmam, nem pelo raciocínio filosófico, também não é pela ciência e nem pela consciência, pois a consciência nos diz o que é certo, o que é errado, mas não diz que somos perdoados. A razão de alguém ter a ideia de Deus, de que Deus é amor, é por causa de sua misericórdia e pelo perdão que Ele concede a nós, mesmo nós sendo pecadores. Essa razão é o caráter de Deus revelado na Bíblia, revelação essa que culmina em Jesus Cristo. Sobre a doutrina do purgatório, podemos dizer que, além dos dois lugares mencionados na Bíblia, o paraíso ou o céu e a geena ou o inferno, a Igreja Católica Romana ela acrescentou o purgatório. Essa doutrina foi estabelecida pelo Papa Gregório I, embora ela fosse conhecida na literatura pagã. Essa foi uma das doutrinas que foram repudiadas pelos reformadores, principalmente pelo fato dos romanistas a relacionarem com as indulgências e com outros meios para abreviar o tempo ou o sofrimento que a alma de alguém haveria de passar naquele lugar. A doutrina do purgatório, segundo os teólogos romanistas, é para aqueles que antes de sua morte arrependeu-se, mas não teve tempo como pagar as suas falhas de omissão e comissão com obras de penitência. A sua alma, após a morte, ela será purificada com as penas do purgatório. Esses castigos, segundo eles ensinam, pode ser aliviado com o apoio dos vivos, isto é, pelo sacrifício da missa, pelas orações e esmolas e por outras obras piedosas designadas pela Igreja Romana. A Igreja também prega que aqueles que morrem em pecado mortal vão diretamente para o inferno. Na doutrina católica, só os que morrem em pecado venial, ou seja, não mortal, como a desonestidade, a ira, a luxúria, pode ser perdoado por meio de indulgências ou após expiar seus pecados no purgatório. Já o pecado mortal
é aquele que provoca a morte espiritual, como o suicídio, e não pode ser perdoado. Esse conceito de pecado venial e mortal do catolicismo tem o problema que pode nos levar a negligenciar alguns pecados que se impõem à santificação e à eficácia da obra salvífica na obra do Senhor Jesus. Pois cria um certo medo e algumas vezes gera a expectativa de impossibilidade da certeza do perdão. Segundo as Escrituras, todos os pecados são mortais, pois o mais leve deles nos torna legalmente culpados perante a Deus e nos torna merecedores do castigo eterno. Mas até o mais grave dos pecados pode ser perdoado quando a pessoa se entrega verdadeiramente a Jesus Cristo em busca de salvação. 1 Coríntios, no capítulo 6, versículo de número 9 a 11, está escrito: Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. E é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus, pelo Espírito do nosso Deus. A doutrina do purgatório, pregado pelo catolicismo romano, ela não tem base nas Escrituras e não é consistente com os ensinamentos cristãos. E quem conhece a doutrina da justificação pela fé em Jesus Cristo sabe que o sangue de Cristo nos purifica de todo o pecado. O fato é que não há lugar intermediário para que alguém seja salvo. O espírito do ímpio, quando este morre, vai para o inferno, como se vê pela parábola do rico e de Lázaro, em Lucas 16, 22. A Bíblia não ensina a doutrina do purgatório. O fato de que a alma do cristão vai imediatamente para a presença de Deus significa que não existe um lugar intermediário como o purgatório. Como eu já disse, o purgatório é, na doutrina católica romana, o lugar onde a alma do cristão é purificada pelo pecado até que esteja pronta para ser aceita no céu. É interessante citar que o romanismo achou apoio para essa doutrina não nas páginas do cânon das Escrituras, mas nos escritos apócrifos, principalmente no livro de 2 Macabeus, capítulo 12, versículos 42 a 45, que relata que Judas Macabeu enviou 2.000 dracmas de prata a Jerusalém em oferecimento a um sacrifício expiatório pelos pecados daqueles que haviam morrido, para que eles fossem absolvidos dos seus pecados. Vale salientar que essa literatura não tem autoridade como as Escrituras e não deve ser vista como fonte autorizada de doutrina. Além do mais, quando o texto fala do sacrifício expiatório feito por Judas Macabeu, isto está contra o ensino do Novo Testamento, que somente Jesus Cristo faz e fez a expiação em nosso favor. No entanto, o problema mais sério com essa doutrina é que ela ensina
que é necessário acrescentar algo à obra redentora de Jesus Cristo e que a sua obra redentora em nosso favor não foi suficiente para pagar a pena por todos os nossos pecados. A doutrina do purgatório, ela tira dos cristãos o consolo que nós temos, pois se o purgatório existe, nós não seríamos salvos imediatamente e não estaremos na presença do Senhor. Acrescentando ainda que somente pelo fato de que as almas dos salvos vai imediatamente para a presença de Deus, mostra que não devemos orar pelos mortos. Embora essa ideia seja ensinada em 2 Macabeus 12, 42 a 45, ela não é ensinada em nenhum texto bíblico. Basta vermos que em nenhuma página do Novo Testamento e do Antigo há indicação de que tenha sido uma prática cristã. O fato é que orar pelos mortos não resulta em bem algum, pois o destino final deles foi determinado por seus pecados e por sua rebelião contra Deus nessa vida. Assim sendo, orar pelos mortos é orar por algo que Deus já disse que já está decidido. Mas alguém pode até dizer que no Antigo Testamento isso era válido. E, de novo, eu afirmo que em nenhuma página do cânon das Escrituras ensina tal prática. Vejamos um exemplo tirado do Antigo Testamento, que é quando o filho do rei Davi estava prestes a morrer e Davi orou, jejuou a favor dessa criança, que era fruto de uma união sexual ilícita com Batseba. E quando essa criança morreu, a Bíblia diz que Davi parou de orar, levantou, lavou-se, mudou de roupa e entrou na casa do Senhor para adorar a Deus, e somente depois que ele comeu. Isso está em 2 Samuel, no capítulo 12. E no versículo 23 desse mesmo capítulo, Davi percebe que, quando ele percebeu que a criança havia morrido e seus esforços de orar por ela haviam chegado ao fim. Ensinar as pessoas a orarem pelos mortos é incentivar uma falsa esperança de que o destino das pessoas depois da morte pode ser mudado. Isso pode levar pessoas a desperdiçar o seu tempo em oração com os mortos ou para os mortos, sem que haja resultado benéfico, e também desviar a atenção de orações intercessórias que poderiam ser feitas por alguém que realmente esteja precisando. Tiago, capítulo 5, versículo 16 está escrito: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. E para finalizar, eu gostaria de dizer que devemos reconhecer que não haverá segunda chance de aceitar Jesus Cristo depois da morte. A verdadeira condenação, ela não vem por causa da rejeição a Jesus Cristo, mas também por causa dos pecados que cometemos e da rebelião cometida contra o próprio Deus. Quem crê nele e não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Portanto, não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta: que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz,
porque as suas obras eram más. João capítulo 3, versículo 18 e 19. Deus os abençoe, em nome de Jesus Cristo.